Oi, gente, boa noite, boas-vindas para todo mundo. A gente está começando a nossa segunda aula aberta de 2024. Eu e o Caio estamos aqui presencialmente, né? Com muita alegria que a gente recebe vocês nessa aula aberta, que tem sido um costume, né, da gente fazer com as nossas aulas de humanidades aqui na Livre Literatura. E um timing histórico, assim, que a gente estava comentando agora antes da aula começar, que sem precedentes, né? A necessidade que a gente tem de falar sobre esses assuntos todos. E hoje a gente vai fazer um recorte. Boa noite, Milene, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um recorte para pensar, assim, que hoje é a nossa aula inicial para começar o curso sobre o livro do Edward Said, né? A questão da Palestina. Então, assim, como são muitos assuntos, a ideia é que essa primeira aula, né, essa aula aberta, funcione como uma discussão para a gente ter um chão aí em que pisar, né? Então a gente vai falar sobre histórias árabes, um pouco de arte, a questão da história única, e fica o convite para quem ainda não se inscreveu, né, no curso sobre o Edward Said, que começa no dia 7. Então a gente tem aí o pessoal que está inscrito e está vendo essa aula aqui no Meet e se inscreveu, né, na aula aberta, ganha um cupom, né, de 30% para o nosso curso que começa semana que vem já, né? Então, estão super convidados. Qualquer dúvidas, né? A gente tem os links aqui todos do nosso YouTube, onde estão outras aulas abertas que a gente tem feito nos últimos anos. O nosso grupo de WhatsApp, que é uma lista de transmissão, né? Que a gente coloca as informações. E, né, aproveitem aí o cupom no nosso site para ter um descontinho desse curso. E vamos lá, né? Caio, boa noite. Super já falei, enfim, já me empolguei aqui. Não, sem problema, pessoal. Boa noite. Agradecendo, como sempre, aí a presença de todos e todas. Como a Débora disse, essa é a nossa aula aberta sobre o curso da questão palestina. Eu vou pegar o livro ali depois para a gente ilustrar. E assim, acaba que vivenciamos um momento histórico complicado, né? Muito difícil. Hoje a gente vê muita informação na mídia, especialmente a mídia não especializada, falando muito sobre o tema, o que gera muita confusão, para dizer o mínimo, né? Então, há um mês atrás, até mais de um mês atrás, numa reunião com a Débora, nós pensando aqui o que nós iríamos oferecer, o que faria sentido, resolvemos estudar o livro do Edward Said, que é um autor que eu já estudei anteriormente, então já até vou colocar um pouquinho o porquê também a gente, né, se sentiu minimamente possibilitado, né? Somos de áreas próximas do estudo, mas eu fiquei, antes de estudar filosofia política e século XX, eu passei 4 anos estudando dentro do curso de História a cultura árabe e os pontos de contato entre as chamadas três religiões dos livros, né? Ou seja, os judeus, os muçulmanos e os católicos. Então, a Bíblia, a Torá e o Corão. Então, inclusive, uma das oportunidades que eu tive de estudar fora foi em Leeds para estudar os pontos de contato entre essas religiões no início da Idade Moderna. Então, acabei tendo muito contato com a área durante esses 4 anos, fiz muitos cursos lá na Letras, onde a Débora estudou, se doutorou lá. Então, eu fui para o departamento de Letras para poder entender um pouquinho mais e com todos os estudos fora do país, é, acredito que a gente tem, né, a Débora tem um conhecimento literário e artístico muito grande e muito metodológico também. Então, a gente conseguiu combinar bem enfim, o que a gente sabe sobre o tema, né, para conseguir entregar algo que faça sentido e que não seja simplesmente mais uma explanação sem fundamento, um senso comum, que isso aí é só ligar a televisão que a gente vai ter o tempo todo. Então, a aula de hoje vai tratar, como ela falou, do conceito de história única, né? Então, já vamos deixar o vídeo da Chimamanda? Ou você quer começar com... Vamos com a ideologia alemã, para a gente dar o tom aqui. Por favor.
Eu acho que, assim, a gente usa essa frase, né, do Marx, na ideologia alemã, constantemente, justamente para pensar o cerne estrutural e a raiz do problema, né? Então, muito do que a gente não sabe sobre o assunto ou a visão estereotipada que a gente tem de uma outra cultura, de um outro povo, de um outro momento histórico, tem a ver com esse paralelo, né? De que a ideia que domina e a ideia que é assim mais colocada para a gente em todos os meios, o acadêmico, o midiático, o senso comum, ela vem de um lugar específico. Não é à toa que ela é a ideia que domina, porque é justamente o ponto de vista, a perspectiva ideológica de quem gerencia o mundo, né? Então, que aqui, né, no caso do capitalismo, é a da classe dominante. Então, para a gente entender esse conflito todo e por que essa perspectiva permanece, é olhar para a maneira em que a gente vive economicamente, sociologicamente, politicamente, né? Então, faz muito sentido, por a gente ser materialista histórico, trazer esse lembrete constante, né? Quem já é aluno nosso já está cansado de ver, né, a ideologia alemã, porque tem muito de como que essas informações chegam para a gente. Então, esse filtro, a gente vai trazer alguns exemplos, esse filtro de informação tem a ver com essa disputa, né, das ideias da classe dominante. Fiquem à vontade ao longo aqui da aula para fazer perguntas, né? A gente vai colocar essa gravação depois no YouTube. Se você não quiser abrir a mão, né, abrir o microfone, levantar a mão, quiser colocar a pergunta no chat, fiquem à vontade, porque é um assunto que a gente montou essa aula pensando nesse paradigma muito de discutir coisas, do que só trazer uma coisa mais expositiva, mais teórica. Muito pelo contrário. Justamente por ser contraditório e que vai fazer a gente rever várias coisas de como essas informações todas, como essa linha cronológica e histórica chegou para a gente, né? Então, fiquem à vontade mesmo para a gente pensar junto, né? A gente vai começar a primeira parte da aula comentando, né? Se você puder colocar o link do TED, que é um TED, né, da Chimamanda, que depois virou um ensaio, né? Virou um livro, que justamente se chama, né, O Perigo de uma História Única, né? Quem ainda não teve a oportunidade de ver o TED, o livro é literalmente a transcrição da fala dela, né? São aí 19, 20 minutos, então ele é relativamente curto, e a gente vai pegar alguns recortes aqui do que a Chimamanda traz, justamente nessa questão de disputa de poder e de o que isso significa, né, quando a gente está contando algo, né? Seja uma história do contexto que aconteceu, seja uma história de ficção, com personagens, com começo, meio e fim, né? Então, a ideia de estruturar algo para relatar e para, né, enfim, contar coisas tem muito a ver com a maneira que isso tudo é organizado. Quer comentar, Caio, alguma coisa sobre a Chimamanda? Ela é uma autora incrível, né? Ela é bem famosa, imagino que vários já tenham lido, né? Ou já ouvido falar. E esse TED Talks, ele é muito conhecido também. Só para enfatizar a importância desse TED Talks, imaginem, né? Em todos os anos de estudo, 4 professores diferentes, só aqui na Universidade de São Paulo, passaram esse vídeo em aula. Né? E fora também ele foi passado em aula introdutória. Então, ele sintetiza muita coisa que vai ser importante para a gente, enfim, estender a nossa discussão. E como a Débora disse, hoje é uma quebra de paradigma. Vamos conversar o que nós sabemos sobre esse mundo árabe. Depois a gente vai ter momentos para isso, mas vamos deixar a Chimamanda falar que ela vai explicar melhor do que todo mundo. Eu vou colocar um trechinho aqui do final, que é bem assim o momento em que ela está falando sobre essa questão da disputa de poder. Peraí, vamos lá. Saiu o áudio? Tá dando para ouvir? Vocês ouvem? Sim, não? Sim. Eu vou colocar no ponto aqui exato, que é bem quando ela está apresentando
O final a gente vai ler o trecho. Eu quero colocar o comecinho, que é quando ela está apresentando de onde ela é, e justamente esse contraste, né, da Nigéria e a versão hegemônica. Aqui. I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. And we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this: it saved me from having a single story of what books are. Enfim, aqui está o cerne da questão, né? Que a gente consegue juntar a questão do Marx com o relato da Chimamanda. A história que a gente aprende é a história que venceu. E a história que venceu é a história de quem tem poder para dizer: vencemos, impomos o nosso modo de vida, a nossa língua, a nossa culinária. E no caso aqui, pensando a arte, a literatura, a capacidade de ser representado, né? Então, uma autora negra que ela só tinha como referência princesas brancas de olhos azuis, que comiam coisas que ela nunca tinha nem entrado em contato, né? Então, é pegar essa imagem do estereótipo e pensar por que a gente ainda reproduz esse estereótipo, ou por que ele ainda é inculcado na nossa vida cotidiana constantemente. Então, esse texto da Chimamanda são 47 páginas, né? Ou 20 minutos, né, da fala. É justamente uma crítica. Eu não sei se ela é materialista, né? Eu acho que não. A vertente teórica dela, eu acho que não é um materialismo histórico, mas ela segue um caminho muito dialético, porque ela critica algo e ela propõe um novo caminho. Ela propõe uma nova possibilidade de transformação. Então, a gente tem a crítica dessa estrutura, a desconstrução desse fenômeno e uma proposta de, olha, podemos caminhar para um outro caminho, né? Então, ela desvela muito disso do domínio estereotipado na produção aqui, no caso, literária, né? Por ela ser uma autora de literatura. E aí ela faz essa proposta, né, dialética, de justamente reconhecer que há outra perspectiva, que há outra possibilidade, não é impor outra perspectiva, mas é meramente reconhecer que existe outra história para além da qual a gente é ensinado desde muito cedo, isso em 1 milhão
de camadas, em questões de classe, em questões de raça, em questões de gênero, enfim, né? Então, justamente a partir disso, dela denunciar que é perigoso ter só uma versão, uma história que prevalece, que a gente vai percebendo quantas histórias são, né, apagadas e que são invisibilizadas de uma maneira proposital, né? Então, isso é um projeto, isso é estrutural, isso está, né, em praticamente todas as instâncias pelas quais a gente circula em sociedade, né? Então, o texto da Chimamanda, a fala dela, né, a obra dela como autora, é um convite, né, a esse movimento de criticar, desconstruir e oferecer uma outra possibilidade, no caso aqui, né, das obras de ficção. E aí, enfim, né, para quem quiser se aprofundar, para quem quiser ler o texto da Chimamanda, etc., ela começa, né, que é bem essa parte que a gente viu do vídeo, como que você pegar essa única perspectiva é sempre um ponto. Eu nunca vou conseguir fazer todos os pontos ao mesmo tempo, né? Não existe neutralidade quando a gente está falando, né, de relatar algo, de historicizar algo, sempre há uma perspectiva, né? Então ela começa enfatizando, né, como que é necessário, pelo menos, a gente saber outros pontos para além desse único ponto que é imposto, né? E aí ela pega muito nos exemplos que ela vai dar, né, ao longo da fala, ao longo do texto, com essas imagens estereotipadas, né, a representação na literatura, os personagens comiam tal coisa, reclamavam sempre, né, do tempo, e finalmente abriu o sol. Imagina, para quem mora na Nigéria, calor o tempo todo, então não faz sentido esse tipo de construção com a mesma ênfase que é no mundo norte-americano, inglês, francês, etc. Né? E como que isso distorce, como que isso reforça a ideia de que existe uma ideia melhor do que a outra, né? E aí ela entra no debate, coloca o dedo na ferida, que é a questão, o cerne disso tudo. Como que isso tudo começou? Com a colonização, né? Então, você colonizar uma terra para retirar recursos, matéria-prima, mas também para impor valores, visões de mundo, moral, domesticar corpos, né? Enfim, fazer uma divisão territorial absurda que ignora como as pessoas estavam vivendo, né? Então, ela vai mapeando as coisas, ela vai fazendo o cerne ali da questão para falar, então, o problema, o fio aqui que eu vou começar a desenrolar esse nó é o colonialismo e a imposição de poder. Faz sentido, gente? Querem comentar alguma coisa? Alguém já conhecia esse texto da Chimamanda? Quer acrescentar alguma coisa? Fazer algum comentário? Beleza? Caio, quer comentar alguma coisa? Podemos seguir? Tá. E aí, eu queria ilustrar essa discussão, já que ela falou de colonialismo, com essa pintura da Adriana Varejão, né, uma artista plástica brasileira. Ela trouxe essa exposição para a Pinacoteca aqui em São Paulo ano passado ou ano retrasado, que ela faz uma releitura do Debré, né? O Debré é aquele pintor, né, que vem numa missão, né, para o Brasil durante a época da colonização, e aí, né, pinta senzalas, né, fazendas e tudo mais, aquela clássica pintura de um almoço de família, né, que são as senhoras brancas com as escravizadas, as crianças escravizadas em volta, sendo tratadas como animal. E eu não sei se eu tentei colocar o maior possível, mas essa fenda no meio, para quem já viu uma obra, essa coleção, né, da Varejão de perto, ela é em 3D, né, então é uma pintura que ela está rasgada no meio, como se o que tivesse por trás são vísceras, são corpos que foram completamente destroçados por conta da colonização, né? Então, o que está por trás de uma cena, de uma tela, é o estupro, é a imposição de valores, e é literalmente uma ferida que ela não se cicatrizou. Ela foi posta como, acabou a escravidão, né, abolição, etc., agora somos uma democracia e tananã, mas o que está por trás ainda é essa ferida que não foi cicatrizada, né? Então é uma série, essa é o Filho Bastardo 2,
né? Tem algumas outras, depois tem uma primeira e depois vão ter outras, de 95, né? Então já vai fazer aí um bom tempo, né? Que essa obra foi feita, e ela diz muito, ela conversa muito com isso que a Chimamanda traz para a gente de desvelar, de destruir, né, os estereótipos. Eu já vou colocar para vocês, tem no Itaú Cultural uma lista da obra da Adriana Varejão, que vale, assim, muito a pena. Ela sempre, né, tá no Inhotim, tem, enfim, muitas coisas da obra dela que vai circulando e que dialoga muito com tudo isso que a gente tá falando, né. E aí, um finalzinho ali da Chimamanda, ela começa, né, trazendo esse exemplo de como que ela se descobriu escritora, como que ela reproduziu esses estereótipos como escritora, fala do colonialismo, e aí, né, depois que ela explica o que é a questão da história única, obrigada, Caio, tá aí o link da Pinacoteca. Depois que ela explica isso da história única, ela vai fazer a síntese, ela vai, então, trazer aqui o cerne. Então, assim, para quem ainda não leu, a Chimamanda aí quer pegar a mensagem principal desse texto, está muito nessa parte do final. É impossível falar sobre história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em Igbo na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo: Ankali. É um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior do que outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio Ankali. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas, quantas são contadas, depende muito de poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja a sua história definitiva. O poeta palestino Mouhid Barghouti escreveu que, se você quiser espoliar um povo, a maneira mais simples é contar a história dele e começar com, em segundo lugar, comece a história com as flechas dos indígenas americanos e não com a chegada dos britânicos, e a história será completamente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e a história será completamente diferente. A história única cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que sejam mentira, mas é que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. É claro que a África é um continente repleto de catástrofes. Existem algumas enormes, como os estupros aterradores no Congo, e outras deprimentes, como o fato de que 5.000 pessoas se candidataram a uma vaga de emprego na Nigéria. Mas existem outras histórias que não são sobre catástrofes, e é muito importante, igualmente importante, falar sobre elas. Então, olha aqui o percurso argumentativo da Chimamanda. Ela critica, ela desmonta e ela propõe um novo caminho. Ela explica de onde está vindo a questão e ela aponta para uma possibilidade de percurso, de caminhada, de construção, né, de contar as outras histórias, né? Enfim. Quer comentar alguma coisa? Essa ideia né, quando ela fala aqui, como essas histórias são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas, depende muito de poder, né? E esse poder, a gente sabe que está muito atrelado à questão dessa guerra econômica, né? Dessa luta de classes, e colocando em termos benjaminianos, né? Essa história definitiva nada mais seria que a história contada pelos vencedores, né? E não essa história que a Chimamanda tem que trazer, né? Que é uma história multilateral, né? Multifacetada. A questão é, precisamos compreender que, apesar da história única não ser necessariamente uma mentira, como ela diz, é apenas um vislumbre de uma unidade, só que multifacetada, com diversas nuances, sua própria temporalidade, né? Isso sem falar de eixos culturais, língua, enfim, de toda uma tradição de uma história própria que são apagadas em prol da história contada a partir do ponto de vista do vencedor. É muito fácil apontar hoje e falar dos problemas da América Latina, da África, ou da Ásia, sem contextualizar com as formas que essas histórias chegaram até nós. Qual é a história da América Latina sem os europeus, sem o chamado descobrimento, que nada teve de descobrimento? Então, é isso que a gente está querendo propor. Essas várias perspectivas que possibilitam que a gente compreenda que a história não é a história
oficial, a história política contada a partir de um único ponto de vista, né? Ela é multifacetada e com esse fluxo informacional e de conteúdos, a gente consegue abrir um pouco mais a mente, compreender as variações e as nuances que a história em si exige quando é analisado. Aproveitando a Chimamanda, né, no trecho que a gente ouviu, não sei se vocês perceberam, mas ela falou de um autor que abriu os olhos dela, que ajudou a que ela expandisse aquela ideia de que a história era sempre a do outro. A história do livro, do romance, da narrativa, era sempre a do estrangeiro. E ela falou, né, em português, aqui a gente fala Chinua Achebe. Estou colocando a Wikipédia deles e, assim, já provocando, né? É claro que existem várias questões de privilégios e oportunidades que fizeram com que, por exemplo, eu, né, óbvio, latino-americano, mas nós somos brancos, então estamos falando aqui sobre questões que, num ponto de vista identitário, não nos corresponde. Isso é óbvio e claro, jamais queremos aqui tomar um lugar de fala, enfim, né, deixar isso sempre. A questão eu tive várias oportunidades de poder ter acesso à literatura africana. E aí eu pergunto, quantos de vocês tiveram a oportunidade, né, o acesso, ou foi lhes oferecido livros de autores africanos para entender, para poder se deliciar ali, enfim, ler tudo aquilo e buscar de quem escreveu lá de dentro sobre aquele povo? Queria perguntar isso para vocês mesmo, que é uma curiosidade que eu tenho. Quantas pessoas aqui já leram livros de escritores africanos, como o que eu coloquei, o Chinua Achebe, que é um dos meus escritores favoritos da minha vida, assim. Pergunta mesmo, sinceridade. Oi, gente, boa noite. Mia Couto, Chimamanda. Então, só quis perguntar mesmo, porque, como disse a Débora, na faculdade isso passa muito batido. A gente teve uma aula aberta com o João Carvalho na última quarta-feira, em que nós discutimos muito isso sobre o acesso, né? Como que, por exemplo, na universidade aqui, no departamento de História, o Xie Mexer está muito bom, muito bom. Eu vou colocar aqui o PDF do livro que, assim, é um dos meus livros favoritos da vida, que é O Mundo que se Despedaça, do Chinua Achebe, que é o primeiro de uma trilogia, recomendo fortemente. Para quem já leu livros de autores e autoras africanos, maravilhoso. Só vamos aqui trocar lá, Anta Diop, muito bom também. É isso, para a gente trocar mesmo esses autores, porque, ó, Pepe Tela, Teresa Cárdenas. Olha só. Não conheço. Exatamente, é isso, né? Essa troca que é muito importante, que é a ideia que a gente tinha hoje, né? De buscar esses autores. Olha só, obrigado, hein, Pri? Escola TIP, sim. Enfim, não, mas, enfim, faz Hibisco Roxo da Chimamanda, muito famoso. Mas é isso, pessoal, para provocar mesmo esse interesse, porque muitas vezes a gente nem tem a possibilidade. Eu fiquei muitos anos até que um professor ou professora, na verdade uma professora, me apresentou um autor ou autora africano e falou, leia isso, vai ser muito bom. Pô, isso foi quase na minha vida adulta já, ou no começo da minha vida adulta. E isso, essa crítica, né, essa crítica constante, essa dialética constante, né, a gente parte muito da teoria crítica, que é também autocrítica, né, que é fazer essa pergunta para nós mesmos. Quantos autores brancos eu não posso dizer aqui de cabeça? E o contrário, é muito por conta exatamente dessa relação de dominação, nem uma relação de culpa, né? Hoje a gente tenta ampliar os horizontes e aprender mais, ouvir muito mais do que falar, ler muito mais do que falar, mas isso é muito atrelado a uma questão de cultura, de dominação. Onde eu pude estudar, não foi me apresentado na escola, por exemplo, né? Depois, eu, como professor, pude ver que os autores e autoras africanos já estão muito mais, e latino-americanas também, e latino-americanas, estão muito mais dentro da escola, da biblioteca da escola, em comparação com a minha época de estudante, né, pessoal? Não sei se vocês têm essa impressão, né? Porque a gente tem, como a gente falou também com o João, né? A lei nacional que obriga histórias indígenas e africanas a serem ensinadas é de 96.
Eu me formei na escola em 2008 e eu nunca vi uma palavra sobre nenhuma dessas histórias, né? Então, o que vocês acham? Isso faz sentido? Vocês têm essa mesma percepção? Porque, para mim, a coisa da história única foi muito verdade, olhando para esse passado escolar, né? O que vocês acham? Não, eu ia falar, o pessoal tá tímido, gente, não fiquem com vergonha. É isso, né, Pri? A mesma percepção, né? Então, a indústria cultural, ela reforça essas coisas, né? E para além, né, dessas medidas legislativas e tudo mais, a gente sabe que a prática ali no chão de sala de aula, de rotina, de planejamento pedagógico, é muito diferente, né? Até mesmo a circulação desses livros, desses materiais, é muito diferente, né? Olha, a Edilene comentou, me graduei em 2018, não vi nada sobre a história afro-brasileira, né? Então... Que nem eu me formei na graduação em 2019 e havia uma única cadeira obrigatória de História da África, né? História da África, sendo que logo no primeiro ano a gente tem América Colonial, História Ibérica 1, História Ibérica 2, Brasil Colonial, enfim, muita repetição ali nesses conteúdos. Isso foi atualizado hoje para quem entra no curso de História, já tem uma proposta um pouco mais inclusiva. Existem mais cadeiras de História indígena e africana obrigatórias, mas ainda assim não tem nenhum curso, por exemplo, de História árabe ou de Histórias árabes, né? Então, ainda é muito inicial ainda, né? Apesar da gente ver certo progresso, ainda é muito inicial isso. Então, a gente precisa fazer essa crítica constante, né? Exato. Olha aí, a Camille falou, eu tive apenas uma professora no ensino médio que falou sobre, né? A Cristiane falou, li Bisco Roxo depois de me formar na faculdade, sou farmacêutica, ensino médio, nada de literatura africana, né? Na biologia, tentando inserir essa discussão, né? A Beatriz falou, me graduei em 2021 e também não tivemos, inclusive era uma pauta levantada com frequência para a mudança, que ocorreu nos seguintes, se formou em filosofia, né? Tem alguém com a mão levantada, pois não. Oi, Lívia, tudo bom? Fala, meu bem. Eu estou aqui na aula e ouvindo, né? Ai, mulher, desculpa. Caiu A nossa aula interrompeu a sua. Não, nessa aula agora, nesse curso, na verdade. E ouvindo o Caio, os comentários lendo, eu graduei, eu formei em 2021, por conta da pandemia, seria antes. E na escola eu não vi nada disso, eu só vi a literatura nacional, português, alguns poemas do Camões, do Drummond, no livro didático. A gente não lia o acervo literário, era aquele bem antigão, bem classicão mesmo. Essa de Queiroz, esse elite branca, só tinha esse modelo editorial. E eu conheci essa autoria negra na universidade, que começou por essa autoria afro-brasileira. E aí começou com Conceição Evaristo. Eu conheci a Carolina Maria de Jesus em 2018 por uma professora negra na universidade, porque no ensino médio eu nunca ouvi falar da Carolina Maria de Jesus, eu nunca tinha ouvido falar. Ninguém nunca levou uma obra, ninguém nunca citou a Carolina na escola. Hoje eu sou professora na educação básica e eu faço esse papel inverso. Hoje eu levo esses autores negros, africanos e indígenas para a sala de aula, porque ninguém apresenta isso. Eu queria ter vivido tudo isso na escola, na adolescência, mas eu só fui conhecer na universidade, na graduação. Eu estou no mestrado, Literatura e a Formação do Leitor Contemporâneo, e esses textos de autoria negra estão no corpus da minha pesquisa. E eu sou uma estudante, uma mulher branca não privilegiada, e a gente tem que fazer desmistificar, desconstruir essa ideia de literatura, né? Porque literatura não é entretenimento. Uhum. A gente tem que desconstruir esse olhar. E aí eu levo esses textos para os estudantes e eles ficam assim. A Carolina Maria de Jesus, por exemplo, eu apresentei para os meus estudantes do 8º ano, um ano retrasado, e eles ficaram assim, e ficaram curiosos,
né? E foram pesquisar mais sobre a Carolina de Jesus. E a gente discutiu uma aula depois, porque eles ficaram assim, o mesmo espantamento que eu tive quando a minha professora, uma mulher negra, poeta, pesquisadora, né? Que ela falou da Carolina com muito entusiasmo. Eu e meus colegas ficamos espantados. Espantado, aquele assombramento de encanto e também de aquele assombramento mesmo, né? E conhecer as obras. Então é isso. A gente conhece muito pouco ainda. É, a gente não vê nas universidades, por exemplo, que eu estou aqui na Bahia, a gente não vê assim na biblioteca, por exemplo, das escolas ou universidade, assim, estantes só com livros de autores negros, africanos, de autores indígenas. Não tem essa biblioteca assim, esse estante, sabe? Com esses livros, com essas autorias. Não tem. Com essas editoras também. Não tem. Ah, muito bom te ouvir, Lívia. Bem-vinda de volta. Isso é muito sintomático, né? Isso é muito sintomático para a gente perceber como que é esse reforço, né? Desse perigo, do porquê que essa estrutura ela é martelada constantemente e é ao mesmo tempo uma imposição e a retirada da possibilidade de qualquer outra versão, né? Então, a distribuição, a representação, os estereótipos, a linguagem, o acesso, né? Muitos desses autores aqui que vocês mencionaram, Pepe Tela, etc., estão em lista de leitura de vestibular. Eu fui ler o Pepe Tela porque eu dava aula em cursinho, e aí ele estava na lista e eu tinha que passar para os meus alunos. Eu não conhecia o Pepe Tela se não fosse a questão de dar aula para o vestibular. Né? Então, é uma portinha que se abre através de um pilarzinho institucional. Né? Então, esse perigo, esse alerta que a Chimamanda faz e que a gente vai transpor para pensar a questão da história do mundo árabe e todos os estereótipos, perpassa por identidade, por autoimagem. Né? A gente está montando o curso pensando em trazer pinturas, esculturas, vídeos, obras literárias, enfim, né, materiais que a arte representa outras possibilidades sobre o que o Said vai mencionando, né, ao longo do livro, para justamente começar a caminhar para uma narrativa própria, de fato, né, que não seja silenciada, que não seja subrepresentada, ou que não seja só, tipo, vamos pôr aí uma atriz tal, assim, com essa determinada característica, só para não dizer que o elenco todo lá da série da Netflix é todo mundo branco, magro, etc. Mas, no fim, direito trabalhista, ou até mesmo a construção ali do personagem dentro da história é super complexa, complicada, e por aí vai, né? E aí a Chimamanda, ela finaliza, por ela ser feminista, né? Ela tem aquele livro Sejamos Todas Feministas, essa coisa do empoderamento, da diversidade, né? E você identifica algo, destrói e constrói a outra possibilidade, né? Pensando aqui, principalmente na questão do estereótipo, né? Enfim. E aí, pessoas, a gente vai juntar, né? Tudo isso que a gente comentou. O Marx, né? As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. A Chimamanda falando do estereótipo, essa coisa da imposição, né? De valor, imposição material, para justamente trazer essa questão toda para o mundo árabe. E o que isso significa e o quão pouco a gente sabe sobre ele, né? Só para contemplar também muito do que a Lívia falou, eu fiz estágio 2 anos, quase 2 anos, numa escola que se chamava EMF Infante Dom Henrique. Quando eu trabalhava lá, né, na verdade estagiei lá, havia uma luta muito grande dentro da escola para trocar o nome para EMF Carolina Maria de Jesus. E aí o João Dória, na época, isso chegou às mãos dele e ele cancelou o projeto de lei, né? Ele se recusou a assinar, ele, enfim, descartou o projeto e impediu que a escola trocasse o nome. Por quê? Isso foi uma reivindicação dos próprios alunos ao entenderem quem era o Infante Dom Henrique. Para quem não sabe, foi um colonizador, não um dos primeiros colonizadores portugueses. Enfim, tem uma questão complicadíssima em relação a ele, além, óbvio, de ser um escravagista, um colonizador,
E aí as crianças, às vezes os alunos, junto aos seus professores, ao estudar o Infante Dom Henrique, começaram a pedir a alteração no nome da escola. E essa escola fica no Canindé, a poucos metros de onde Carolina escreveu o Quarto de Despejo. Então eles queriam homenageá-la por serem da mesma região, né? A favela do Canindé, onde ela morou, não existe mais, mas hoje existe uma ao lado da escola. E o que é essa questão da referência? Você está numa escola de comunidade, né? Uma escola pública de comunidade, que teve um trabalho reconhecido pelo Estado inteiro por conta da luta deles contra o preconceito, contra a xenofobia, porque é uma escola que recebe muitos imigrantes. Então, na época, por exemplo, da Guerra da Síria, quando teve o boom da Guerra da Síria, recebeu muitos estudantes refugiados, e aí a escola adotou uma política de inclusão que virou modelo, ou quase modelo, né? Não era uma escola modelo, mas a política de inclusão dele se tornou modelo. Tanto que as professoras, a coordenadora, foram até a Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo comigo para a gente apresentar o projeto da escola. Interessantíssimo. E fica aqui, né? O ex-prefeito João Dória não aprovou, mas a escola conseguiu, através de uma mudança seria MF Carolina Maria de Jesus, e hoje em dia é MF Espaço de Bitita, né, por conta da referência à autora, o lugar onde ela escreve nos diários dela. Então eles conseguiram mudar o nome da escola e olha como isso é forte, né? As crianças se sentem muito mais representadas porque é uma pessoa dali que escreveu um livro extremamente famoso a poucos metros, né? Então eu lembro de conversar muito com eles e como isso era importante dentro da escola, como essas questões elas precisam ser modificadas e cada vez mais explicitadas, né? Precisamos trazer isso à tona para que haja algum tipo de mudança, mesmo que leve tempo, mesmo que tenha que chegar ao último nível da instância do executivo dentro de uma cidade que é o prefeito, e o prefeito simplesmente falar não vai trocar de nome. Enfim, então surge até como uma esperança, né? Eles terem conseguido isso aí. Bom, agora nós vamos voltar à nossa aula, por quê? O conceito está explicado, vocês já sabem o conceito de história única, já foram apresentados, ou quem já conhecia a Chimamanda, enfim, tentamos trazer aí outras perspectivas, explicar um pouco esse conceito, e agora a gente vai problematizar isso, voltando para o assunto específico do nosso curso, que é a questão palestina. Hoje a gente não vai falar sobre Palestina especificamente, nós vamos falar sobre o que nós sabemos ou deixamos de saber sobre o chamado mundo árabe, né? Então aqui, para começar, é a ideia, como a gente já entendeu que é a história única, que não há uma história árabe. No mínimo, do mínimo, isso precisa ser colocado no plural. São histórias árabes. Como a gente parte, então, analisando, qual que é o primeiro passo para a gente entender, né, o que são essas histórias árabes? Ora, vamos partir do ponto onde os especialistas que podem nos ajudar, né? E aí eu trouxe aqui um texto muito, muito importante, muito interessante sobre o assunto, que é um texto de uma professora que eu tive, né, a professora Arlene Clemecha. Ela é uma das mais consultadas em relação aos assuntos da região do Oriente Médio, quando a mídia precisa de uma opinião assim mais especialista, a Pri conhece, né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ela, e esse texto eu acho que é um bom início, e é por isso que eu escolhi, porque ela parte olhando o que nós sabemos do mundo árabe, a partir do quê? De uma história contada, de uma disciplina acadêmica. O que é essa disciplina? Se hoje eu posso ir lá no curso, lá na Letras, e fazer cultura árabe, 1, 2, estudos árabes, o que é isso? De onde veio essa cadeira acadêmica? De onde veio esse campo de estudos? Ora, claramente veio do colonizador, daquele que conta a história. Vivemos no mundo ocidental. Portanto, muito do que nós sabemos sobre o chamado mundo árabe é abstrato, é mistificado, é extremamente alienado e alienante, reificado, ou seja, nós não conseguimos compreender enquanto nós, não nós enquanto indivíduos, mas nós enquanto coletivo ocidental, temos muitos problemas em relação à compreensão dos modos de vida daquela região, e a professora Arlene e tantos outros, né, professores do departamento, lutam muito para que nasça uma visão
multidisciplinar, né, que a gente consiga construir construir essas histórias de uma forma mais plural e que determine muito mais uma realidade do que simplesmente uma história contada a partir de um ponto de vista daquele que coloniza. Então eu não vou entrar em termos históricos hoje, né, falar do Império Otomano, das diversas fases dos califados, mas a gente vai tentar falar sobre esse panorama geral. Então, primeiro ponto, né, que eu falei já, existe um mundo árabe? Não, né, existem no mínimo histórias árabes, e esse chamado mundo árabe sempre foi uma redundância, sempre foi uma forma ocidental, e aí a gente pode colocar desde a antiguidade clássica, né, desde o fim da antiguidade, né, a partir da emergência do Islã, você já passa a ver aquele como o outro, muito mais do que anteriormente, o que também já acontecia. Então, o que nós podemos dizer sobre essa visão europeia, essa visão construída por Europa e Norte América em relação ao mundo árabe? O que chega para nós? Aí a professora diz: até a década de 1940 na Europa e bem mais tarde nos Estados Unidos, a escrita da história árabe era realizada por autores que não eram, em geral, historiadores formados, como diria o autor, Albert Hourani, o autor que ela está falando, pela cultura histórica de sua época. Dentre os poucos livros à disposição, havia estudos de história diplomática e da questão oriental, que sofriam sérias limitações, notadamente o fato dos países e povos do Oriente Médio serem retratados geralmente como um corpo passivo sobre o qual as potências europeias competiam, lutavam e às vezes concordavam. Ora, se até a década de 40 essa era a visão geral, se essa visão geral começa a ser construída no século XIX, ela tem uma relação muito grande com a construção e o fim do Império Otomano, né? O Império Otomano acaba ao fim da Primeira Guerra Mundial. E essa narrativa histórica ela é cada vez mais construída e intrincada a partir enfim, do próprio ponto histórico, dos próprios desvios históricos do século XX. Aqui, os poemas suspensos é uma indicação para quem quiser ler, estudar, ou enfim, saber um pouquinho mais sobre a Península Arábica, né? Essa região chamada Oriente Próximo, Oriente Médio. Os poemas suspensos são poemas literários que contam histórias pré-islâmicas, ou seja, o Islã nasce no século VII, né? Maomé, ele tem a revelação, escreve o Corão, né? Na verdade, ele é oralidade, mas enfim, e aí começa a história do islamismo a partir ali de meados do século VII, 630, 632, se eu não me engano, é o ano que ele morre. Então, a história do Islã começa aí. O que há antes do Islã, aí fica uma sugestão de estudo, de leitura, que são os poemas suspensos. Essa tradução é do Alberto Mussa, então é uma ótima tradução. Então, fica aí já. Aqui, seguimos, né? Seguimos já nas palavras do historiador sírio, Nur al-Din Hatum. Não há dúvida de que os orientalistas que escreveram sobre a história árabe são acadêmicos que estimamos e respeitamos. Foram os primeiros a conduzir pesquisas modernas, acadêmicas, metodologicamente embasadas, e foram nossos professores. Olha o tom, né, de aceitação, enfim. Mas sua interpretação da história difere da nossa, para dizê-lo de maneira amigável. Alguns, não importa o quanto tentassem ser neutros, eram influenciados por desígnios imperialistas. Hoje podemos escrever e lecionar nossa própria história, o que de forma alguma impeda, né, que haja cooperação, troca cultural ou benefícios da nossa experiência mútua. Ou seja, essa troca é sempre muito bem-vinda, porém, há a obrigatoriedade desse espaço ser ocupado pelas pessoas que estão ali dentro desses locais. Né? Não adianta um professor britânico entrar na cadeira de estudos africanos em uma universidade no Brasil, por exemplo, sozinho, sem contextualização. Claro que ele pode falar sobre o assunto, mas dada muito estudo, enfim, é sempre uma ideia de cooperação. Sempre o que está sendo trazido aqui, tanto pela Chimamanda quanto pela professora Lane, é uma ideia de integração entre as ciências, entre os cientistas, pesquisadores e o público em si, né? Os escritores e escritoras, para que haja uma melhor compreensão mais multifacetada desses temas que a gente está tratando e tantos outros. Quer comentar alguma coisa? Pessoal, vocês querem fazer um comentário, alguma dúvida?
Querem falar alguma coisa? Estou aqui tratando sobre a construção, né, dessa ideia do que é o chamado mundo árabe. Então, a gente está fazendo, por exemplo, o historiador, né, o Hatum, pode ver que ele faz até um agradecimento. Foram nossos professores, mas ele coloca um ponto. A partir daqui, nós fazemos do nosso jeito. Então, continuando, né? Maxime Hodgson demonstraria que o orientalismo, e aí é o conceito do do Edward Said aqui, né, que a gente vai falar, é um livro dele, Orientalismo, que ele problematiza esse termo, enfim. Então ele fala, o que tá falando a Lene aqui? Sobre, ó lá, do Said ele fala exatamente isso, exatamente. A gente vai usar o orientalismo como base, mas nosso vai ser um estudo de caso, né, sobre a questão palestina. Ele escreveu esse livro em 92. Então a gente não vai também falar sobre o momento presente, né? Historiador precisa de um tempinho, né? Eu não posso ficar invadindo muito o campo do pessoal. Mas nós vamos falar sobre a questão da Palestina, porque era muito palpável já no início dos anos 90 os desdobramentos que se deram nesses últimos 30 e poucos anos. Continuando, né? Então, sobre o orientalismo, que simplesmente não pode ser considerado uma disciplina, porque não cabe tomar o estudo de povos do chamado Oriente como um ramo acadêmico e científico. Na realidade, como demonstra Rodinson, o que há são disciplinas de linguística, filosofia, história, antropologia, etnologia, sociologia e assim por diante, que deveriam abrir-se ao estudo de todos os povos, além de dialogar entre si. As disciplinas humanistas deveriam, inclusive, reconsiderar seus pressupostos teóricos à luz da inclusão desses povos em seus sistemas de explicação do mundo. A disciplina da história não apenas chegou tarde ao estudo moderno dos povos árabes, e manteve por muito tempo a mesma falha original da pseudodisciplina orientalista. Essa pseudodisciplina orientalista foi criada pelos europeus, pelos norte-americanos, qual seja a de separar os povos árabes e torná-los como um tema específico, não como parte integrante do longo processo de formação do mundo atual. Esse trecho é muito importante. Por quê? Porque a gente pode aplicar ele para todos esses estudos que a gente está falando, né? Ora, por que os estudos identitários precisam estar nessa categoria de estudos identitários e não ser naturalizados dentro dos campos existentes, dentro da história, né? Por que precisa se criar ali um curso muito específico, cultura árabe, que é uma coisa bem abstrata, e não etnologia dos povos árabes do século XV ao século XVIII? Que você pode estudar isso sobre os povos ingleses, por exemplo, os britânicos, os franceses. Eu quero estudar crises de fome na Alta Idade Média na França. Você tem um curso desse lá para estudar a crise de fome da Alta Idade Média na França, mas eu preciso me contentar com um estudo geral de história da África. Eu preciso me contentar com um departamento de árabe que vai ele sozinho ter que abrigar todas as disciplinas, né? E você não ter acesso você não ter esse acesso em outros locais. Essa impossibilidade nos distancia muito. E a ideia é o contrário, né? Dialogar entre si. Então, quando ela fala as disciplinas humanistas precisam reconsiderar seus pressupostos, é uma crítica à ciência positivista, que busca redução ao objeto em si, à objetividade acima de qualquer coisa. Se você permite que um objeto seja estudado sem o sujeito, sem a relação dialética entre sujeito e objeto, você retira a possibilidade multifacetada desse objeto. Ou seja, você torna ele uma história única. O positivismo, buscar resultados exatos em algumas ciências, até pode fazer sentido dentro daquelas ciências, mas nas humanidades, não podemos mais aceitar o positivismo enquanto norma. E é uma das coisas que a gente sempre fala aqui quando levantamos o método do materialismo, né? Que reconsidera o tempo todo essas questões e busca quebrar com essa visão dessas disciplinas humanistas, né, que a gente tem hoje, muito engessadas. E quando olha para o outro, olha por outro com uma disciplina específica, como se fora da história geral e corrente, né, que é ensinada no dia a dia e tratado. Ficou muito abstrato? Tá tudo bem? Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa?
Aí, gente, tem, enfim, aqui já um breve spoiler de como vai ser um pouco a estrutura do nosso curso, da gente pegar uma pintura e analisar um trecho, né, que contextualiza e que critica, né, o que está sendo colocado. Eu vou colocar aqui para vocês o Google Arts and Culture desse pintor francês, que é o Ingres, que ele é um pintor do começo do século XIX, e que a gente tem aí essa pintura, né, a Grande Odalisca. Ela é literalmente grande porque ela é desproporcional, tem toda uma discussão formal ali, né, da perspectiva e tudo mais. Uma pintura de 1814, né, e é muito curioso observar a composição aqui da cena, dos elementos, dos símbolos, que reforçam um determinado ponto de vista. Né? Então, como que esses símbolos eles são meio que uma metonímia para toda uma estrutura maior. Né? E aí, pensando nessa questão de por que a gente aprende as coisas do jeito que a gente aprende com essa perspectiva da ideia dominante. A historiografia europeia, amplamente adotada como modelo de interpretação do mundo, sistematiza a história em períodos nos quais não se consegue inserir a história árabe. Antiguidade, feudalismo, né, as escolas, né, os períodos. Antiguidade, feudalismo, renascença e capitalismo. Cria-se a falsa ideia de um desenvolvimento exclusivamente europeu, ou seja, só a Europa que se desenvolve a partir da colonização, né? E um tipo de desenvolvimento só, né? Até o conceito de desenvolvimento, de progresso, ele é imposto, né, de uma determinada maneira. Desde a civilização greco-romana até o advento do capitalismo e a dominação europeia do mundo a partir do século XIX. Esquema este que relega a Ásia, a África e a América Latina à posição de exceção. E aí é muito curioso, né? Porque a gente tem o sul global, Ásia, África, América Latina, que sustenta materialmente o norte global. Né? Então, de onde que foi extraído o recurso, o ouro, o açúcar, o café, a mão de obra braçal e escravizada que foi sequestrada e colocada em outros lugares, né? Então, é muito interessante perceber essa relação, né? E aí aqui a gente vai começar na nossa primeira aula pegando algumas pinturas para fazer também um recorte de obras de arte mais, de formatos de arte mais antigas, para depois chegar numa série, num filme, etc. Mas é muito curioso como que fui lá, colonizei, observei, eles usam tal coisa, elas usam tais objetos. Isso é copia e cola e transpõe num outro panorama. Então, isso é muito complexo de perceber, né? E a história da arte que a gente vê, a que sobrevive e que ocupa os museus aí, né? Paris, Louvre, National Gallery em Londres, o próprio Museu Britânico, que é uma grande pilhagem de todos os artefatos, né, que foram retirados da colonização. Isso diz muito sobre como o deslocamento da obra de arte reforça, a gente está aqui fazendo fila para ver tal e tal pintura, mas sai daqui e não lê tal coisa, não tem acesso. Então, o contato que a gente tem com uma parte da narrativa, ele também diz muito sobre a estrutura que a gente percebe dessa imposição de separação. Né? Eu estou trazendo um exemplo do museu, porque geralmente o museu está dividido nessas fases aqui, né? Que a professora comenta, feudalismo, corredor tal, né? Renascimento, corredor tal do museu, né? Então, entre um corredor e outro, tem um universo inteiro do sul global que não aparece. A gente só tem a visão de cima para baixo, da ideia dominante sobre o dominado. Né? Então, é muito interessante fazer esse contraste, né, da historiografia com a representação artística. Não sei se ficou muito abstrato. Não, é isso mesmo. E, ó, pessoal, eu vou fazer, aproveitando a fala da Débora e o trecho, eu vou fazer novamente o convite para que vocês assistam a nossa aula aberta com o João Carvalho, que a gente falou exatamente sobre essa perspectiva do colonialismo e do neocolonialismo como a sustentação desse sistema do norte europeu, do norte do globo, né? E como essa história se dá. E aí ele vai explicando mesmo as fases do capitalismo de uma forma muito clara, né? E fica o convite, a gente está dando um curso, né? O curso começou semana passada, sobre o capitalismo na sua fase atual, chama Capitalismo Tardio.
e ele falou sobre essa história de longa duração que sustenta essa visão. E aí, né, vamos voltar sempre às perguntas básicas. Então, por exemplo, quando a gente analisa esse trecho aqui de texto, cria-se a falsa ideia de um desenvolvimento exclusivamente europeu, desde a civilização greco-romana até o advento do capitalismo. Ora, a civilização greco-romana já dá um tom de civilizacional à Grécia e Roma. Vou já deixar aqui para, enfim, os gregos foram muito importantes, é claro, né, essenciais, não só na formação do pensamento ocidental, mas principalmente porque eles compilaram um conjunto de conhecimentos do mar Mediterrâneo ali. Então, se vocês abrirem o mapa, vai ter o sul da Europa, o norte da África, o Oriente Médio, a antiga Pérsia, onde hoje é o Irã, a Turquia, né, que era o Império Romano do Oriente. Então, os gregos, eles, enfim, tem também o Império Mongol, ali é uma região de disputa. Então, os gregos, eles foram muito importantes porque, com a sua configuração geográfica, eles fizeram muito desenvolver a navegação. E essa navegação permitiu com que os gregos chegassem a outras culturas, trocassem objetos, fizessem comércio e trocassem culturas, experiências, livros. Então, os gregos se tornaram compiladores profissionais de uma série de culturas, de crenças, histórias, e por isso a visão da Grécia é tão importante, porque é o sincretismo da cultura helenística, é isso que a gente fala, né? Não é uma cultura grega, até porque nem há o conceito de Grécia na antiguidade, não existe o conceito de país enquanto pátria, isso é totalmente anacrônico. Temos que olhar os povos, os chamados povos gregos, que, quando a gente fala de uma cultura, é uma cultura helenística, porque é uma cultura que circunda todos esses povos. E por que nos chega como civilização greco-romana? Porque faz parte de uma narrativa onde a história ela é baseada e dividida na história do norte global, especialmente dos europeus, depois dos norte-americanos. Então, ao questionar isso, ao você olhar e falar, poxa, por que ele está falando de civilização greco-romana se o conhecimento civilizacional ele vem desde a Mesopotâmia antiga? A primeira escrita não é a escrita grega, é a cuneiforme. Né, ou outras que a gente ainda precisa, sânscrito, enfim, existem várias outras línguas mortas, né, e formas de escrita antes dos gregos para colocá-los enquanto simplesmente criadores de uma civilização, os inventores da roda. Não que não sejam extremamente importantes, não é isso, mas existe uma relação muito maior, muito mais abrangente. Houve oportunidade, possibilidade, até por uma obrigatoriedade geográfica deles saírem e compilarem isso tudo por toda a região do Mediterrâneo. Por isso que eles são vistos como os fundadores da civilização ocidental, mas nada mais são que compiladores. Por isso que a gente vê muito sincretismo nas religiões antigas, né? Por isso que há muitas similaridades na mitologia greco-romana com as teologias do mundo mais moderno, enfim. Tá muito abstrato, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tô achando vocês tímidos, tímidas, não sei. Tá tudo certo? Vocês querem fazer um intervalinho? Vamos fazer? Então vamos fazer um intervalinho, 5 minutinhos. Pode ser? 20h40? Beleza. Então a gente volta 20h40. 5 minutinhos de intervalo. Até já.
Oi, pessoal, de volta. A gente estava aqui vendo umas reações aí ao pseudo-protesto de ontem, das torcidas organizadas. Brasil, quem tiver reação dessa, manda para lá. Brincadeira. Mas vamos lá. Seguinte, pessoal, então a gente está tentando compreender essas histórias multifacetadas, né? Essa construção em cima do que é comumente chamado como história árabe, cultura árabe, mundo árabe, né? Que há sempre um conjunto de pré-informações pré-estabelecidas. Então, se, por exemplo, eu jogar a pergunta para vocês, né? Um exercício assim, tipo de sala de aula mesmo, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Quando o tema mundo árabe, né, vem na cabeça de vocês, o que aparece? Na minha mente, né, antes de estudar e tudo mais, vinha muito uma coisa do terrorismo, né, que foi muito construída durante os anos 90, os anos 2000, uma relação conflituosa eterna, de um conflito que nunca acaba, e é aquela coisa assim, eles estão lá brigando, e tipo, a gente está aqui, tudo bem. Era essa uma visão bem senso comum, bem simples, bem simplista, reducionista, errada, enfim, preconceituosa, que me foi construída em relação, porque eu não tive acesso ao estudo dessas áreas do conhecimento em nenhum momento, até ir para a universidade, e isso chegava a mim simplesmente através da mídia tradicional, porque a gente está falando de uma época aqui que também não tinha o YouTube, né, como é hoje. Então, isso chegou como uma história única. Então, quando me vinha isso à mente, né, quando eu pensava sobre isso, me vinha essas imagens, e claro, muito vinculadas aos filmes, né? Olha lá, Primeiro Contato, Aladdin, o Aladdin. E aí tem uma coisa, que é a visão romantizada, né? Porque existe uma diferenciação, olha lá. Além dessa sua visão, eu tinha a visão de serem basicamente um lugar onde é compra e venda de adornos, roupas coloridas e temperos. Beatriz, você tem toda a razão, porque, ora, não foram para as Índias buscar tempero? Não era essa a ideia do início todo das navegações, do Vasco da Gama, da volta pelo sul da África? Então, faz sentido. E a questão é, ora, não é que essas representações são absolutamente inverdades, inventadas, mas elas são 100% preconceituosas e reducionistas. Elas escolhem pequenos recortes, pequenas frases e palavras de efeito para criar uma história. Isso não faz o menor sentido. A história é baseada em fontes, relatos, arqueologia, estudo historiográfico, estudo de fontes, enfim, existe uma gama de possibilidades, além de simplesmente pegar frase de efeito, copiar e colar e jogar numa manchete, numa linha fina, né? Então, que é o que normalmente faz a mídia tradicional. Aqui a Camille, bom, enfim, a mídia sempre trata como algo horrível, tornando-se um local que as pessoas não queiram conhecer, tanto o local como a sua história, exatamente. Então, quando você fala, pô, eu adoraria ir para a Síria, e eu adoraria mesmo, eu tenho um amigo sírio, e eu adoraria conhecer, mas ele mesmo fala assim, eu já cansei de estar aqui conversando com meus filhos e caiu uma bomba a menos de 1 quilômetro, a gente tem que sair correndo, se esconder. Tipo assim, dada que a guerra na Síria já está completando, se não me engano, 10 anos, isso se tornou normal. Ele me contando, né, ele emigrou para o Canadá. Mas só anedótico aqui, ele contando de que as pessoas se acostumaram a não ter água e luz pela maior parte do dia. Então, eles têm algumas horas de água e luz, fazem as necessidades, o que precisa fazer, e o resto do dia não tem. E isso virou, tipo, por conta de toda a questão da guerra da Síria. Então, vocês imaginam a situação da Palestina, né? Como está e como ficará. Então, voltando, dado todo esse contexto, né? Como nomear, recortar e entender recortar no sentido de recorte histórico? Ora, os europeus não conseguem enquadrar o mundo pré-islâmico na antiguidade, quase como se houvesse um muro. E eu acabei de falar que não é assim. É uma cultura helenística. Portanto, quando eu quero estudar, né,
Quais ferramentas? Recordes históricos específicos da história árabe. Então, o Albert Hourani, que ele tem o livro História dos Povos Árabes, esse é, assim, o historiador, se vocês quiserem ter um panorama geral das histórias dos povos árabes. Olha como a nomenclatura, né, toma cuidado disso, né? Então, a Débora vai colocar aqui para vocês. É um livro maravilhoso, um catatauzão, mas, assim, para quem tiver interesse em estudar mais a história dos povos árabes, a cultura dos povos árabes, recomendo muito fortemente esse livro do Albert Hourani, que é o livro que a professora Arlene Clemecha se baseia também para escrever esse artigo. Então vamos ler mais um trechinho dele. Explicando e justificando a divisão da história que decidiu adotar em seu livro Uma História dos Povos Árabes, Hourani diria que o primeiro período incluía os primeiros 3 ou 4 séculos do Islã, quando havia um califado mais ou menos unificado e formou-se a sociedade islâmica, e quando o Islã se articulou em sistemas de doutrinas, leis, práticas e instituições. O segundo momento seria o período do poder otomano incontestado, do século XVI ao século XVIII, quando a maioria das regiões árabes foi incorporada a um império cujos governantes em Istambul tinham, no entanto, sua atenção voltada mais a norte e oeste, para o sul da Rússia e os Balcãs. Seria, como bem lembra o autor, apenas no final do período otomano que ele olha para a questão turca em si, né? Para essa parceria turco-árabe. Terceiro, o período da expansão europeia no século XIX e no início do século XX, quando o poder, a influência, os bens, as ideias irradiavam da Europa Ocidental e as decisões finais eram tomadas não no Cairo, em Istambul, na Turquia, mas em Paris, em Londres, em outras capitais da Europa. Em cada um desses períodos, Hourani encontraria um tema central, um fio condutor da narrativa histórica. Nas suas palavras, ele seria uma articulação da sociedade islâmica no primeiro, a formação e desenvolvimento do sistema otomano de controle no segundo e a expansão da Europa no terceiro. Aqui ele tenta periodizar, ele tenta recortar, mostrar momentos da história árabe que fazem sentido para eles, para a própria história dos povos árabes. Ou seja, os primeiros séculos, Mohammed, o pré-Islã, a vinda de Mohammed, né, o Maomé, ele recebendo, passando a palavra do Corão, que tem toda uma necessidade histórica intrínseca. O Corão não pode ser lido como um livro sagrado sem ser lido também como um livro de Estado, né? Inclusive no período do secularismo, que é a separação islâmica entre igreja e Estado, há uma dificuldade muito grande enfim, são diversos congressos e discussões dentre ali as forças políticas, por exemplo, dentro da Turquia, quando adotaram o método secularista, né, o secularismo, tentar separar Estado de religião, porque o Corão ele é intrincado para responder a necessidades daquele momento, apesar de ser alegado, como qualquer livro sagrado, atemporal e ahistórico, ou seja, ele serve universalmente para qualquer momento. Então, essas questões elas precisam ser colocadas também quando você vai analisar um desses livros. Mas o ponto aqui ele coloca a vinda de Maomé e do Corão, e dessa organização a partir do Corão, a expansão islâmica. Então, você tem a tomada a partir de Meca e do Oriente Médio de todo o norte da África, que era o antigo Império Romano, né, do Ocidente, ali no norte da África, e também todo o sul da Europa. Então, a Sicília, todo o sul da Espanha, o sul de Portugal, Lisboa, inclusive, é uma cidade muito construída pelos muçulmanos. Todo o sul da Espanha, ele é muito voltado à cultura islâmica, ou pelo menos, no mínimo que a gente pode falar, a esse choque de culturas, né, os judeus, católicos e muçulmanos convivendo. Então, você vê na história que a maior parte da história, esses povos conviveram muito mais do que nos foi passado. Por quê? Você chega em cidades, nessas cidades, por exemplo, em que havia essas trocas, e você percebe que eles iam mudando de lugar conforme quem tomava conta da cidade. Se, por exemplo, havia um califado, que morava na cidade murada seriam os muçulmanos. Se havia um período de um rei, ou então um conde, enfim, católico, então os católicos entravam para a cidade murada. Isso havia uma certa confluência, como diz o próprio Hourani. Durante as cruzadas, é um erro parar para pensar que é uma guerra total. A gente é muito vinculado a pensar nas guerras como guerras totais, que foram as guerras mundiais. Mas, gente,
as cruzadas aconteciam num lugar, enquanto no outro estava tendo feira. As pessoas estavam trocando, estavam convivendo. As guerras eram esporádicas, eram muitas guerras de cercos, não guerras muitas vezes de enfrentamento direto, a não ser a Primeira e a Terceira Guerra, que são enfrentamentos mais diretos. A guerra não, perdão, cruzada. Mas, enfim, vocês percebem como há nuances e muito mais para falar do que simplesmente reduzir uma região enorme a conflitos e desentendimentos históricos? Não é isso. Por grande parte da história foi o contrário, né? Esses povos conviveram entre si, mesmo em guerra, por exemplo, durante as cruzadas. Teoricamente em guerra, mas na prática convivendo. Em alguns momentos em guerra, sim, mas em outros convivendo normalmente. Então, esse é o momento de formação e desenvolvimento da sociedade. O segundo momento é esse sistema otomano, que é o Império Otomano, que só acaba, de fato, ao fim da Primeira Guerra Mundial. E aí eu deixo uma pergunta, né? Já trazendo um pouco esse questionamento. Por que, por exemplo, os judeus, né, boa parte dos judeus, foram colocados em guetos na Inglaterra, em outros países, já no século XVI ou no século XVII? Por que o povo judeu muitas vezes foi colocado em guetos nos países europeus e os muçulmanos que também trabalhavam, que também tinham trocas nesses lugares, podiam andar mais livremente? Quando eu digo gueto, é uma região específica, né, para aquela população morar. Então, em Londres havia o bairro judeu, eles não poderiam morar em outro lugar. Então, por que isso foi feito com os judeus nesse momento, por exemplo, da ascensão do capitalismo, da Revolução Industrial, e não foi feito com os muçulmanos? Deixa a pergunta aí, alguém saberia ter alguma pista? Débora? O sistema otomano. Pensem comigo. Era muito mais fácil para a coroa britânica colocar os judeus dentro de um espaço de gueto no século XVI, no século XVII, no século XVIII, porque não haveria contrapartida de um Estado forte que pudesse dar, que pudesse revidar, que pudesse trazer contrapartidas físicas, guerra ou econômicas. Não havia um império ou um Estado oficialmente vinculado a uma religião como havia o Império Otomano. A existência do Império Otomano, apesar do preconceito, da visão estereotipada, da história única, apesar disso, os muçulmanos não foram colocados em guetos, em Londres, por exemplo, para fazerem ali as suas transações comerciais ou o que quer que seja. Eles eram alocados na cidade, normalmente, como bem queriam, nos seus navios, enfim. Não tinha uma relação de gueto direta nesse período. Por quê? Porque havia uma contrapartida de um califado, do Estado do Império Otomano. Então, esse Império Otomano também possibilitou aí um outro local para os povos árabes na Europa, enquanto houve Império Otomano. Com o fim, com o enfraquecimento do Império Otomano, e isso se acaba, e aí você vê uma crescente demonização, no sentido de o inimigo são eles. Principalmente depois do fim da União Soviética, quando os norte-americanos tiram o foco dos soviéticos e jogam o foco para o Afeganistão, para o Iraque e para o chamado terrorismo islâmico, né, extremismo islâmico, tão propagandeado nos últimos 30, 40 anos. Vai lá, Débora. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Caio falou, que é muito importante, e que a gente observa paralelos muito, assim, constantes. O perigo são eles, né? Então, é sempre a necessidade de colocar uma visão de que, ó, nós somos os bonzinhos, né? Mas o perigo está do lado de lá, do exótico, do selvagem, de um povo que é burro. Estou falando aqui da questão como que a hegemonia justifica a escravidão, por exemplo. A gente vai escravizar o povo africano, não vai escravizar os indígenas, porque é imposto isso, né? E como que esse argumento dessa ideia dominante, ele mascara e ele esconde toda essa estrutura de imposição. Eu preciso ter alguém lá do outro lado para ser o perigoso, o terrorista, né? Eu preciso ter alguém ali que, através de símbolos culturais, eu vou falar, o véu, tal coisa, tá vendo? E aí a questão toda fica muito exacerbada para justamente
perder de vista. Isso é um nível de alienação, né, da gente não saber a totalidade das coisas. É tirada a totalidade das coisas como um argumento justificado, é um projeto ter sempre essa explicação. O problema é aquele povo de lá, e aí vai se classificando com todos os absurdos e todos os preconceitos, até culminar em violação de direitos humanos, em genocídio, em perseguição, e por aí vai, né? Então, é muito interessante perceber essa construção e essa divisão que ela é por períodos, ela não é por data. 1814 é uma coisa, 1815 é outra. Não faz sentido fazer esse tipo de divisão por data. É muito mais de entender os acontecimentos históricos, e não é porque uma coisa acabou que as outras coisas deixaram de existir. Enquanto está acontecendo uma guerra no determinado lugar, as pessoas estão, né, comprando leite, indo para a escola, amamentando, e por aí vai, né? Enfim. Exatamente, né? As guerras totais, que são as guerras do século XX, ou as guerras de imperialismo, especialmente as guerras do século XIX, que são esforços mais gerais de guerra, elas são mais recentes. A questão nos é colocado essa história única, né, como não só unilateral, mas também muito datada, né? Não se tem uma compreensão de longa duração, é tudo muito, o que a gente fala, né? A ciência positivista em si, ela gosta de separar, e muitas vezes nós precisamos unir para entender o conceito de totalidade. O resgate da totalidade é uma forma de combater essa extrema especialização e compartimentalização que tira os objetos de estudo, ou os objetos de aula, ou os objetos do pensamento, as ideias, de sua realidade material e prática. Então você se torna tão intrincado no estudo específico de uma palavra, de um conceito, que isso se perde da realidade e você perde o sentido de estudar aquilo, porque você parte de um ponto real. Como a gente sempre fala, né, a mente pensa onde os pés pisam. Esse é o primeiro momento. A gente pode abstrair, e o quanto mais a gente trabalhar a nossa capacidade de abstração, melhor, né? Mais inteligentes, mais compreensivos, mais empáticos, nos tornaremos enquanto indivíduos, mas, né, é um imperativo mesmo a gente tentar fazer esse movimento. E aí, continuando, né, pessoal, se não existe um mundo árabe, como que a gente encontra padrões, né, similaridades, dentre essas diferentes regiões que eu devia ter colocado um mapinha para a gente ver, mas assim, que eu vou colocar nas próximas aulas, para exemplificar. Fica aí o convite, pessoal, do curso da Palestina. Eu vou explicar com um mapa como foi a expansão islâmica, né? Principalmente para o Ocidente, mas também para o Oriente. É muito interessante como eles vão, inclusive, tomando partes do Império Romano do Oriente, que posteriormente foi chamado de Império Bizantino. Mas também, para quem não sabe, os bizantinos nunca imaginaram que eles eram bizantinos. Os bizantinos tornaram o Império Otomano. Eles chamavam de romanos, tá? Até 1452, até cair Istambul, lá Constantinopla, que se transformou em Istambul, eles se chamavam de romanos. Então, a coisa do bizantino é posterior. Mas, então, como a gente pode encontrar algo, um chão comum, então, para estudar esses povos árabes, dado que eles têm similaridades? Como encontrar isso? E aí, a professora Arlene e o professor Hurani têm a resposta. Hurani diria que o tema unificador que aparentemente falta pode, no entanto, ser encontrado na autobiografia de Ibn Khaldun, um dos grandes escritores aí, ou nos relatos de viagens de Ibn Battuta, que transmitem a ideia da existência de um mundo ao qual pertenciam e onde podiam se sentir em casa. Um mundo com o Cairo como metrópole e as cidades santas como seus polos de atração. Mas se tal unidade ainda é pouco palpável, Hurani encontraria seu tema unificador na existência de uma certa semelhança familiar entre as sociedades árabe e islâmicas, tanto de clima e geografia, como modo de produção e trocas, formações sociais correspondentes, uma religião e língua em comum. Ora, se até os polos de atração santos estão sendo tirados dos povos islâmicos, muçulmanos, que cada vez mais têm dificuldade, por exemplo, de acessar Jerusalém, como que nós podemos criar esse chão para poder partir dos estudos, para basear nosso olhar? Ele fala, né?
As semelhanças familiares, clima, geografia, modo de produção, ou seja, economia, trocas, relações sociais, religião e língua comum. Quando a gente coloca isso em perspectiva com um estudo pré-islâmico, havia um conceito, eu não vou me lembrar do nome árabe, mas era um conceito de sangue, cuja familiaridade entre os povos árabes se dava a partir de uma linhagem de sangue comum, ao invés de uma linhagem paternalista direta ou familiar, num sentido menor, individual, de núcleos familiares, como a gente compreende hoje, né? Como pequenas famílias econômico-domésticas, enfim. Então havia uma relação, era sábia, era uma palavra árabe que designava exatamente como eles se viam, ou seja, o que era essa semelhança familiar para o mundo pré-islâmico. Com o mundo islâmico e todas as estruturas e instituições criadas, o que se deu com essa relação? E aí o que ele vai tentar colocar aqui, né? As formas sociais correspondentes, religião, língua, etc. Aparentemente, aí ele vai falando sobre as independências e como que esses povos árabes vão se identificando. Aparentemente, o que há é a emergência de vários estados independentes, onde o árabe é a principal língua e o islã a religião dominante, mas que se desenvolvem cada um a seu modo, tornando-se cada vez mais distintos e até mesmo hostis. O risco da história árabe nesse período seria transformar-se no relato monótono de uma sequência de estados ditos árabes. A pergunta que surge, como mencionamos acima, é se podemos falar em algo como a existência de um mundo árabe no período moderno. De fato, Hurani chegaria à conclusão de que qualquer livro sobre o período moderno deve expressar uma dialética de unidade e variedade, de unidade e universalidade, interesses locais, os imperativos de uma situação geográfica e a persistência de características herdadas de caráter e memórias históricas, todas afastando os povos árabes um dos outros, enquanto outras forças os atraem. Ou seja, é a ideia de que, ao invés de olhar muitas vezes para uma ideia de um pan-arabianismo ou algo assim, as diferenças internas vão se tornando cada vez mais acirradas devido a uma influência externa que cria histórias sobre os próprios povos. E a indústria cultural trabalha de uma forma tão absurda em relação a isso, que esses próprios povos param de se reconhecer. Né? E aí, né, a gente pode pegar o nosso exemplo enquanto brasileiros, né, de saber muito mais sobre autores europeus do que próprios autores latino-americanos, ou enfim, filmes e séries, o que nós consumimos, a forma de pensar, a forma de periodizar. Se qualquer um jogar para mim, faz uma periodização histórica, eu vou seguir a tradicional. Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa sempre estar se colocando, né, e se questionando, porque senão, a partir dessa relação de história única, dessa imposição, como disse a Débora, a gente vai realmente encontrar mais diferenças internas do que similaridades. Segundo Rashid Khalid, faltaria aprofundar a análise existente da relação entre os nacionalismos individuais de estados árabes cujas fronteiras surgiram da mesa de negociação entre potências europeias no imediato pós-Primeira Guerra Mundial e movimentos transnacionais como o arabismo e o radicalismo islâmico. Ou seja, da onde parte o chamado radicalismo islâmico? Da onde nasce no Estado moderno? Ora, das decisões pós-guerra que não levaram os próprios povos árabes em conta. As decisões durante o século XIX e XX continuaram sendo tomadas na Europa. Quando cai o Império Otomano, os europeus caem em cima da Turquia, né, que se transforma em Turquia, para poder retirar o máximo de recursos ali, ou mesmo, pessoal, e aí quando a gente fala de neocolonialismo, a gente não está falando de ir lá pegar o Brasil, criar sistema de plantation. Contratos muito mais vantajosos para os países da elite global. Você igual o João falou, sobre os contratos do Estado francês com as ex-colônias francesas, que reside até hoje. Enfim, alguns exemplos aí dessa relação. O Hurani, ele escreveu até um livro, né? O Pensamento Árabe na Era Liberal, para entender como que isso foi lido, como toda essa construção, como toda essa explosão, né, essa imposição cultural, sistemática, econômica foi dada na Era
do liberalismo, né? Das guerras e tudo mais. Então, ela vai de 1798, final da Revolução Francesa, até 1939, começo da Segunda Guerra Mundial. E aí ele diz: a modernidade árabe foi um dos focos de pesquisa de Hurani, e um de seus principais livros, sem dúvida, foi O Pensamento Árabe na Era Liberal. Assim mesmo, em tom de autocrítica, Hurani diria que havia dado muita atenção nessa obra de 1962 às correntes de pensamento e aos intelectuais árabes que aceitaram a influência europeia sobre seu pensamento, deixando de lado intelectuais que não aceitavam as ideias vindas da Europa ou que tentavam integrá-las a um quadro de pensamento que ainda dependia de categorias e métodos tradicionais, ou seja, europeus. Mesmo alguns dos maiores modernizadores, dizia Hurani, eram mais tradicionais do que ele outrora pensava serem. Mais uma vez, olha a autocrítica do próprio Hurani quando ele fala sobre esse livro. Ora, em 62 eu fui muito complacente com os intelectuais que estavam mais comprometidos com a continuidade dessa história europeia do que aqueles que queriam uma ruptura, né? Então, e é isso que gerou os conflitos sociopolítico-econômicos que a gente tem nos dias de hoje, né? Todos esses conflitos e a forma que eles foram resolvidos, as políticas internacionais baseadas numa ideia de exploração, imperialismo ou mesmo neocolonialismo, seja ele direta ou indiretamente pela matriz econômica, acabam por influenciar muitos povos, e aí o próprio Hurani precisou fazer essa autocrítica no tipo, eu fechava mais se os caras que queriam juntar a história com uma coisa só, do que os caras que queriam rupturas, mostrar a nossa história a partir de nós mesmos. E aí, pessoal, reta final da nossa aula. Aqui, o Samir Kassir foi um escritor que foi também mencionado pela professora Lê nesse artigo, e em espanhol, né, em português eles mudaram o título, mas em espanhol ficou A Desgraça de Ser Árabe, o nome, né? Em português é A Desgraça do... Enfim, a Débora vai trazer aqui. E o nome em inglês também é Arabian Fights, alguma coisa assim. O que ele diz sobre esse livro? Para Kassir, historiador, ele faleceu já, né? Historiador e destemido crítico da política libanesa, assassinado em 2005 em Beirute, a modernidade árabe só pode ser compreendida como a inserção dos árabes nos principais movimentos de ideias, ora percorrendo o mundo. Mais do que isso, ela não falhou, como diria certo senso comum, perante o déficit democrático facilmente observado nos países árabes de hoje. Pelo contrário, teria se realizado plenamente desde os círculos literários de Narda, no início do século XX, até a Revolução dos Costumes, representada pelo recuo absolutamente voluntário do véu em certos países árabes, e a efervescência cultural da década de 50 e 60, antes de sofrer forte revés a partir da década de 70, tomando-se o cuidado, primeiro, em não tomar a palavra, a expressão modernidade árabe, como um movimento equiparável por toda parte. Cada região, mesmo correspondendo a chãos conceituais comuns, tem a sua própria relação histórica e seu próprio momento, seu próprio pace. Nas palavras de Kassir, a adaptação à modernidade não é idêntica por todo lado. Na África do Norte, a demarcação efetuada pelo colonialismo entre cidade europeia e cidade árabe inibe a adoção de normas de comportamento dos brancos. Mas após o advento das independências, far-se-ão sentir também aí as mesmas revoluções que no Egito e no Marrakech. Não é o caso dos países da Península Árabe, que permanecem à margem da cultura árabe durante séculos. Aqui a modernização, ao fazer sua irrupção tardia, limitar-se-ia à aquisição de equipamentos. Por outro lado, deve-se evitar uma imagem idílica dessa época, marcada como foi pelo excesso de estatismo e falta de democracia, que, na visão do autor, teriam esgotado o espírito de iniciativa na época. Ou seja, quando os Estados Unidos foi lá levar democracia para os povos árabes, aquilo foi feito de uma forma tão imposta que não houve um consenso, e aí como se houvesse um esgotamento dessa tentativa, dessa imposição do secularismo, né? E não uma coisa natural, orgânica, que parta dos próprios povos, uma alteração das suas próprias relações. Uma imposição cria uma história única que cria rupturas, que racha, que não se sustenta, e que uma história
única, ainda mais observada de fora, ela nunca vai ter a crítica imanente, como diria Adorno, né? Que é a percepção e crítica internas necessárias para ser feitas numa relação de teoria crítica que saia e entre de uma forma dialética, como o próprio Hurani colocou no slide anterior. E aí, pessoal, para concluir, abrir para comentários, né? O que a professora conclui diante dessas questões, dessas visões dos mundos e povos árabes? Em certo sentido, as queixas dos historiadores árabes continuam semelhantes àquelas dos historiadores não árabes. Ambos sentiriam falta de uma maior integração entre os estudiosos e os campos de estudo na história árabe. Qual é o futuro do pesquisador ou de quem se interessa por esse campo? Ainda há uma notável carência de políticas acadêmicas de respaldo à formação do historiador, do filósofo, de todas as humanidades, e de mais especialistas dedicados aos temas árabes. Nas principais universidades de todo o país, o campo de estudos árabes tende a concentrar-se no ensino da língua árabe, às vezes na literatura, e raramente encontram os meios necessários para desenvolver pesquisas em história e filosofia árabe. Em última instância, tanto historiadores árabes como não árabes carecem de contato e integração entre os estudiosos, de acordos e bolsas de intercâmbio para jovens acadêmicos e maior investimento em treinamento no exterior. Ou seja, ela busca fazer essa conclusão no sentido de precisamos atualizar completamente as disciplinas tidas como dos povos árabes, a forma de interpretar, a forma de analisar, de estudar, de pensar, deixar de usar o singular e partir usar o plural. Hoje nós falamos de comunidades indígenas porque compreendemos a complexidade e a diversidade dentro de várias comunidades dentro do nosso próprio país. Como a gente vai reduzir toda essa totalidade, como vocês veem no mapa de país, a uma coisa só? Histórias de longa duração, de milênios, como podemos reduzir isso tudo a uma única visão, a uma única vertente? Na última semana, com a explosão já entrando aqui no assunto mais atual, que não vai ser objeto direto do nosso curso, mas vai ajudar muito a compreender, a fala do presidente Lula, enfim, com essa explosão, todo mundo quis falar sobre o tema, todo mundo falando, enfim, não vou fazer juízo de valor e nem comentar sobre isso, porque não é o foco. Porém, como reduzir tudo que há, tudo que foi falado e muito mais, né, todos os links e referências, como reduzir tudo a uma história única, a uma única coisa? Não pode defender a Palestina, senão é terrorista. Não pode falar mal de judeus, minimamente ali do Estado sionista, senão você vai ser antissemita. Não é assim. As coisas não são maquiavélicas, são dialéticas, elas não são dualitárias, as coisas são intrincadas. Então, tanto a Chimamanda, trazendo no nosso começo da aula, quanto toda essa explanação da professora Arlene, do Albert Hurani, todos os autores que a gente trouxe, eles advogam numa mesma ideia, né? Uma visão multilateral, uma convergência de estudos, debates, palestras, enfim, aulas e objetos culturais, não culturais, romances, teatro. Tudo isso precisa conversar muito mais de uma forma multifacetada, de uma forma dialética, em que um ponto converse com o outro sem que seja compartimentado e colocados naquele selinho de história única. Então, a nossa ideia hoje era vincular essas duas visões para poder partir daí, né, desses conceitos basilares, dessa visão que busca a desconstrução, busca a diversidade, enfim, a inclusão dentre essas várias histórias numa relação multifacetada e que coloque todos os povos na história da humanidade. Porque a história é da humanidade e não é dos homens brancos, europeus, norte-americanos, enfim, capitalistas e etc, etc. Chegamos. Pessoal, dúvidas, perguntas? Débora, vai lá. Eu vou deixar aqui no chat para quem quiser se inscrever e não perder o nosso cupom. As inscrições vão estar abertas, o nosso curso começa dia 7, as inscrições vão estar abertas até o dia 6, então até quarta-feira que vem, né? Mas assim, fez sentido essa junção desses dois temas? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta?
sugerir algum material, porque, né, a gente tem tanto material que dá para aprofundar o debate, né, enfim, fiquem à vontade, aproveitem, a gente tem aí mais alguns minutinhos. Vou tirar o slide aqui. Oi! Tinha alguém que levantou a mão? Alguém comentou alguma coisa? Ai, que legal. A Camille comentou, né? Não tinha essa percepção do apagamento da história árabe. Perfeito. A gente tem a Milene e a Pri. Vamos lá. Pode vir, Milene. Oi. Tá escutando? Então, vocês estavam falando, né, da parte árabe, né? Eu li 2 livros de um mesmo escritor árabe. Muita coisa que ele descrevia lá do cotidiano deles, a gente não tem noção do que era no Afeganistão, né? E isso já tem muitos anos, né? Então, e não tinha YouTube, não tinha nada disso para a gente poder procurar e pesquisar. Então, muita coisa que estava ali escrito nos livros são coisas que é fora do nosso contexto, né, do nosso cotidiano, que e se torna interessante para a gente aprender, né? Até mesmo a maneira que as coisas chegam pra gente é por... Eu pelo menos, a gente estava comentando antes do começo da aula, o primeiro contato que eu tive foi o Aladdin, que é a coisa mais estereotipada que o Aladdin, né? Agora com o movimento, né, a terceira, a quarta onda do feminismo, tem surgido, né, o incentivo e o deslocamento, né, de trazer a questão da mulher, como é ser mulher numa cultura dessa, e não é toda o absurdo, né, que se fala de imposição, o que é o hábito, a questão, né, da relação com a religião, o conceito de família, né, o Caio comentou mais para o começo da aula, a sensação da passagem de tempo é totalmente diferente, né? Então, até mesmo a maneira que essas coisas chegam a gente num primeiro contato diz muito, né, sobre como o debate todo é moldado, né? Enfim. Inclusive, eu lembro de debates sobre os vários feminismos, né, nos povos árabes e nos países de cultura árabe, e como às vezes, por exemplo, na Turquia, há um movimento feminista em que as mulheres defendem o uso do véu como uma forma de ir contra o que o feminismo ocidental coloca. O véu é sempre obrigado. E elas dizem, não, eu vou usar o véu porque eu gosto e não é você que vai me dizer o que fazer ou não. Né? Então, é muito interessante estudar as correntes dos feminismos islâmicos. Né? A Pri tinha levantado a mão. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza. Não, era só para dizer que, assim, o Caio trouxe numa parte a questão do porquê que os judeus eram empurrados para os guetos, né? E eu fiquei lembrando que eu fiz um curso há um tempo atrás sobre a questão palestina, e ele falava, mas ele trouxe também a visão religiosa da coisa, né? Que é aquela questão dos dois serem semitas, né? E muita gente não sabe disso. Os dois são filhos de Sem, né? E tem muita gente que não sabe disso e fala muita besteira por aí. E uma outra coisa também, eu não sei como é que vocês vão trazer o curso da questão palestina, mas tem muita a parte religiosa, né, na questão palestina. A questão do terrorismo também, né, do porquê que você falando especificamente agora da Palestina, por que você se rebelar é terrorismo, né? Na época lá do gueto de Varsóvia era revolução, né? Uma coisa assim, era, enfim, insurgência, né? Tipo, toda a questão exatamente que o Caio trouxe da narrativa, tanto europeia quanto norte-americana, né? Então, assim, só para contribuir mesmo, mas foi ótima aula, gente, parabéns.
Nossa, é isso mesmo, né, Pri? Muito obrigado. Inclusive, para quem tiver estômago, aconteceu ontem, falando sobre a questão palestina diretamente, o nosso recorte, bom, é claro, assim como eu falei, né? Não tem como separar, é muito difícil, pelo menos não é uma tarefa que eu vou me colocar, separar Estado e religião a partir do Corão, porque eles são intrincados, e a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer um autor que eu estudei bastante, deixa eu até colocar aqui Aí depois eu vou mandar para vocês o livro dele durante o curso, que fala sobre essa relação da reinterpretação do Corão à luz da modernidade e como precisa isso ser trabalhado e tal. Mas olhando para a questão palestina, Pri, esse link que eu coloquei, eu falei para quem tem estômago, porque é um soldado norte-americano que voltou para os Estados Unidos agora, com todas as questões, com todo o genocídio acontecendo na Palestina, e ele se autoimolou, né? Ele tacou fogo em si mesmo em forma de protesto, falando que ele não vai mais fazer parte desse genocídio. Ele não vai, e aí ele fica gritando Free Palestine, né? Palestina livre, até que ele não consegue mais, enfim. É muito forte, né? Muito pesado, mas é para ter mesmo um pouco da noção dessa realidade muito dura que é apagada completamente, que não pode ser tocada, como disse a Pri, há uma origem comum dos povos do livro, né? A relação dos semitas, o povo hebreu. Então, há uma origem comum dentre os três povos do livro que aceitam o Antigo Testamento. É bom lembrar também, os muçulmanos nunca disseram, nunca negaram Jesus, né? Que é uma das coisas que também fica muito confusa. Eles consideram Jesus um profeta e Maomé o último dos profetas, o profeta destinado aos povos árabes, o profeta deles, que Moisés já tinha feito sua profetização para os povos hebreus, Cristo veio para os povos da Galileia e da Europa, e aí Maomé viria como esse libertador, esse profeta dos povos árabes. Então, a árvore é comum, né? A história, a genealogia, né, ela é comum e muitas vezes nem se sabe isso, né? Por exemplo, o vídeo que está viralizando aí de uma senhora na manifestação de ontem falando com a bandeira de Israel e do Brasil, falando por que a senhora defende Israel? Ah, porque eles são cristãos assim como nós, né? E eles são literalmente eles não aceitam Jesus, eles dizem, não era profeta, não era. Os muçulmanos aceitam Jesus enquanto profeta. Os judeus têm uma outra relação. Enfim, e aí ela tá lendo, porque eles são cristãos como nós. Então é isso, né, pessoal? Acho que esses exemplos caricaturais e anedóticos, né, para a gente vislumbrar um pouquinho do que a gente fala, servem para, enfim, exatamente isso, né? A gente conseguir ver um pouquinho dessas teorias todas no mundo prático, na indústria cultural, no mundo material. Então, muito obrigado, viu, pela contribuição, Milene, Pri, obrigado aí pelas perguntas, pelos comentários, na verdade. E nossa ideia é isso, né? Fomentar a literatura nesse curso, né? Usando muito a questão da Palestina, mas vamos falar muito sobre essas questões do livro, do Corão, vamos contextualizar quando precisar ser contextualizado, mas a nossa ideia é percorrer o livro em 4 aulas, 4 capítulos, 4 aulas, e... Oi, Edilane, obrigado. Participe de todas as aulas abertas, fique à vontade para entrar em contato com a gente sempre. Pri, obrigado também pela participação. A Camille, aqui, ó. Aí a Débora aqui é a grande responsável pelo Instagram. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. A Débora vai dar tchau por aqui, mas um beijo, nos vemos aí. Para quem está no curso de capitalismo, nos vemos quarta-feira. Se não, na outra semana, com o Eduardo Said, nessa mesma hora. Valeu. Gente, muito obrigada. Enfim, a gente está muito feliz de ter conseguido, né, dialogar com vocês sobre esse tema, né, e espero que a gente continue na semana que vem, e aproveitem, né, o pessoal que vai se inscrever no curso, tragam as dúvidas, assim, por mais besta que pode parecer, não é, né, às vezes um tweet, uma matéria de jornal, um meme, ele já pode servir para a gente puxar um gancho, né, de discussão. Então, é isso. Muito, muito obrigada. Boa noite.
Beijo para todo mundo. Até as próximas atividades. Tchauzinho.